Mirassol e Santos se enfrentam neste sábado às 18h30 no Maião pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar como esse Santos deve enfrentar a equipe do Mirassol, um novo esquema tático em relação ao que foi contra o Flamengo. Vamos falar sobre isso, as novidades que o Santos terá para este confronto deste final de semana. Santos que vem aí embalado por conta da vitória diante da equipe carioca na Vila Belmiro, gol do Neymar, boa atuação do Neymar. Treinou normalmente nesta sexta-feira, então a expectativa é que seja o Neymar que aguente, quem sabe, 90 minutos contra o Mirassol. Antes da gente falar sobre a provável escalação do Santos, o que o Santos pode fazer para conquistar esses 3 pontos, vamos aqui entender o contexto da classificação do Campeonato Brasileiro, né? Mostrar a importância desses 3 pontos, principalmente nesse duelo contra o Mirassol, que a gente pode falar aqui que é aquele jogo de 6 pontos, porque o Santos vencendo a equipe do Mirassol cola no nosso adversário deste final de semana. O Santos, com o resultado positivo em cima do Flamengo, foi a 14 pontos. O Mirassol hoje tem 18, ou seja, ficaria apenas um ponto atrás da equipe do Mirassol. Então, o resultado, né, de vitória, caso aconteça, extremamente importante. Depois desse jogo contra o Mirassol, o Santos vai enfrentar Internacional, enfrenta Juventude, enfrenta Sport, equipes que estão ali numa situação do meio para baixo, né? Internacional tá mais pro meio da tabela, hoje tá na 14ª colocação, uma atrás do Santos, e enfrenta 2 equipes que atualmente estão na zona de rebaixamento, caso de Juventude e caso também de Sport. Ou seja, podemos terminar o mês de julho com boas notícias. Espero que sim, caso o Santos vença a maioria das suas partidas, tá? Só para trazer aqui para vocês os jogos dessa próxima rodada, né? Teremos Fortaleza e Bahia se enfrentando, Vasco e Grêmio, Mirassol e Santos, São Paulo e Corinthians, Internacional e Ceará, Cruzeiro e Juventude, Vitória e Bragantino, Palmeiras e Atlético Mineiro, Sport e Botafogo, Flamengo e Fluminense. Então, alguns confrontos aí, por exemplo, Ceará e Internacional, um duelo que, se acontecer um empate, é bom pro Santos, né? Pensando ali, é claro, de meio de tabela, que talvez possa ser a curto prazo essa realidade do Santos, né? Espero que o Santos consiga, quem sabe, arrancar uma boa sequência de jogos para que a gente fique até mesmo acima da 10ª colocação. Mas vamos por partes, né? Vamos por partes. Então é importante que certos resultados aí possam contribuir com a gente fazendo o nosso trabalho, tá bom? Bom, falando sobre o time do Santos que deve enfrentar o Mirassol. O Santos está treinando na Vila Belmiro em alguns momentos por conta da atualização que está sendo feita no gramado do CT Rei Pelé. Então o Santos, nesta sexta-feira, no período da manhã, treinou na Vila Belmiro e foi o time que o técnico Kleber Xavier já está pensando para enfrentar a equipe do Mirassol. Então o Santos que treinou é o seguinte: Gabriel Brazão, Escobar, João Basso, Luan Pérez, Souza, Tomás Rincon mantido no time do Santos. Ah, Nájila, mas por que o Tomás Rincon mantido no time do Santos? Porque ainda não temos um William Arão 100% fisicamente, aguentando jogar 45, 90 minutos. Então, o Tomás Rincon será mantido nesse time do Santos. O Arão deve entrar no decorrer da partida, tal como aconteceu contra o Flamengo, e quem sabe até com mais minutagem, já que ele atuou nos últimos minutos, né? Aí temos também Tomás Rincon, Zé Rafael, Barrial, Roleiser, de volta ao time do Santos, Neymar Júnior e Guilherme. O Neymar, se você percebe mais ou menos, você pensa assim, o Neymar vai jogar de um falso 9. Essa deve ser a posição do Neymar contra o Mirassol. Sim, deve ser um falso 9, porém um falso 9 com liberdade. O Roleiser também, não vejo o Roleiser sendo esse camisa 10 clássico do Santos, né? Jogando apenas como um camisa 10. Eu acredito que teremos uma movimentação parecida com o que aconteceu contra o Botafogo.
onde os 4 jogadores de ataque do Santos, Guilherme, Neymar, Roleiser e Barrial, inclusive é a mesma escalação da partida contra o Botafogo, tiveram uma movimentação interessante no ataque. Uma movimentação bem interessante entre Roleiser e Barrial, que fizeram jogadas de associação muito interessantes pelo lado direito. Do lado esquerdo, tivemos um Guilherme e um Souza trabalhando muito bem também de forma interessante. Logicamente o Neymar também, abrindo espaços, puxando marcação. Então eu gosto dessa ideia de você não ter um jogador fixo, como o David Washington e também como o Tiquinho, porque são 2 jogadores que não vivem um bom momento. O Luca Meireles, não acho que é um jogador que vai ser titular com o Kleber Xavier a curto, médio prazo, tá? Pode ser que lá na frente o Luca Meireles venha a ter chance como titular, mas nesse contexto de ter um David Washington e também de ter um Tiquinho que não vive grande fase, eu entendo que é uma solução interessante, tá? Roleiser e Neymar jogando juntos, o Roleiser sendo essa dupla com o Neymar, algo que o Kleber Xavier chegou a dizer em entrevista coletiva. E você tem 2 pontas, né, que a gente pode colocar aqui, Guilherme e Barrial, que são 2 jogadores que também ajudam defensivamente. Eu sei que eu sempre falo aqui que eu gosto que o atacante sempre contribua muito mais no ataque do que na defesa, mas no jogo contra o Flamengo, por exemplo, o Guilherme teve também uma função defensiva importante, né? O Barrial também é um cara que tem noção defensivamente falando, né, para ajudar a fechar espaço, fazer alguma cobertura, enfim. E como eu disse, o trabalho associativo que o Guilherme fez com o Souza e o Barrial fez com o Roleiser contra o Botafogo, gostei bastante. E aí você tem esse Neymar como essa peça que pode flutuar no meio-campo, pode flutuar mais no ataque, pelo lado direito, pelo lado esquerdo. Imagina o Mirassol marcando o Neymar. Com certeza deve ter algum jogador que vai grudar no cangote do Neymar para dificultar o jogo dele, né? Mas essa movimentação do ataque do Santos dificulta o adversário. Então é uma estratégia que julgo ser interessante desse time do Santos, tá? E outra coisa que é interessante é você aproveitar, olha só que gancho maravilhoso, é você aproveitar as promoções lá na GolCase utilizando o meu cupom GOLNÁGILA. E o melhor de tudo, tá? Dia dos Pais está chegando, então se você quer presentear aquela pessoa especial, seu papai, vai lá na GolCase que tem as melhores opções. Tenho dicas, hoje eu tenho dicas aqui de presentes personalizados para esse Dia dos Pais. Por exemplo, tem essa garrafa térmica Fresh do Santos, com o tema Santos. Dá para você colocar o seu nome, dá para colocar o nome do seu pai, tá? Então, belíssima dica aí de presente. Também tem opções de capinhas, tá? Tem outros modelos também, tanto da garrafa como também da capinha. E o melhor de tudo, você usando este cupom GOLNÁGILA, você ganha mais descontinho para você presentear quem você tanto ama, tá bom? Fica a dica aí da GolCase sempre com a gente. E voltando para falar sobre essa partida, tem também a questão do Mirassol ser um time que vem surpreendendo de forma positiva, né, para os torcedores do Mirassol nesse Campeonato Brasileiro. Porque não é o Mirassol que está perto da zona de rebaixamento, não. Tá ali figurando, né, no meio da classificação, que para um clube que tem um orçamento que o Mirassol tem, muito abaixo da maioria dos clubes da Série A, vem fazendo um campeonato bem digno. Vem sendo um time que tem ali um ataque que tá fazendo os seus gols, né? Tem até aqui alguns números do Mirassol, olha. Tem 18 pontos, como a gente trouxe, 4 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 18 gols marcados e 13 sofridos. E qual que é a questão do Mirassol? Eu enxergo o Mirassol como uma equipe equilibrada. É aquele time que tem bons nomes que estão conseguindo fazer o ataque funcionar, talvez não nomes conhecidos, mas bons nomes no sentido de objetivos, né? E também tem nomes lá atrás que também estão ajudando o Mirassol não sofrer tantos gols assim. Então é o Mirassol que até mesmo contra equipes grandes vem conseguindo resultados, vamos colocar aqui, surpreendente para muitos.
Então é um jogo que o Santos pode encontrar algumas dificuldades. Entendo, sim, que é um Santos que pode tentar propor jogo, diferente do que foi contra o Flamengo, que esperou o time do Flamengo, jogou no erro da equipe carioca. Contra o Mirassol, eu acho que pode ser um Santos mais propositivo, mas não vejo que o Mirassol vai ser goleado pelo Santos. Não, acho que vai ser um jogo que o Santos vai encontrar certa dificuldade, mas dá pro Santos vencer. Né? O Santos vem evoluindo nos últimos jogos, que a gente vem destacando aqui essa melhora do Santos, melhora do setor defensivo, melhora da criação de jogadas. Falta o Santos finalizar mais, acertar mais as finalizações, mas é um Santos que, em termos de criação de jogadas, na minha opinião, melhorou. É um Santos que defensivamente, principalmente bola aérea, tá sofrendo menos. É um Santos que fisicamente eu sinto que tem ainda muito a que evoluir, mas eu vejo um Santos chegando menos cansado ao final da partida, tá? Então, pequenas evoluções que, quem sabe, possa contribuir para que o Santos saia com 3 pontos diante do Mirassol. Alguns destaques do Mirassol pra gente falar aqui pra vocês. O goleiro, o Walter, né? O goleiro ex-Corinthians, que também teve passagem pro Cuiabá, enfim, é um goleiro que não é fácil de ser vazado, então também é esse ponto, né? Na hora de finalizar, tentar tirar do goleiro. O Lucas Ramon, um lateral direito da equipe do Mirassol, que vem tendo destaque dentro da competição, sabe cruzar muito bem, sabe chegar à linha de fundo e procurar o jogador que está melhor posicionado. É um jogador também que é bastante ofensivo, tá? Então, os laterais do Santos e também os próprios pontas têm que ter uma atenção em relação a isso. O Reinaldo, lateral esquerdo, né, um dos jogadores mais experientes aí dessa equipe do Mirassol, principalmente bola parada, né? Espero que não tenha pênalti, mas é um jogador também para ficar de olho. Tem o Danielzinho, que é esse meia mais ofensivo da equipe do Mirassol, meio que esse cara mais cerebral. Então é um jogador que, se o Santos também conseguir anulá-lo dentro de campo, seria interessante, tá? Mas é isso, é um Santos que chega embalado por conta dessa vitória que foi para lavar a alma, né, diante do Flamengo, e quem sabe pode ficar numa situação muito mais confortável dentro da competição. Em relação aos relacionados é ótima, ainda não temos, o Santos não divulgou a lista, mas parece que Robinho Júnior deve ser mantido entre os relacionados. Devo voltar aqui sábado pra gente bater mais um papo sobre isso, tá? Sobre a lista, quando oficialmente ela estiver à disposição. Mas é um Santos que vem um pouco diferente, sem essa peça de referência, sem David Washington ou Tiquinho Soares. Tendência mesmo é que seja Neymar e Roleiser jogando mais à frente com esse ataque de mais movimentação, tá bom? Me conta aqui nos comentários o que você acha do Santos jogar sem esse jogador de referência. Quero saber a opinião de vocês também para os palpites. Quanto que você acha que será Mirassol e Santos neste sábado às 18h30? Me conta aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, que é extremamente importante. Grande abraço e até a próxima.